Oi, pessoal. É uma noite muito agradável, né? Nós parecemos que estávamos escutando o coral dentro de um palácio, né? Hoje também vamos ler Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 1. Hebreus 10, versículo 1. Eu vou ler. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocausto e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Nós lemos até aqui. Quando a gente lê a Bíblia expulsa todas as trevas do nosso coração e nos dá liberdade e felicidade. Mas Satanás, por milhares de anos, utilizando sua força, desde Adão e em todos os homens, ele arrasta o ser humano. Então, embora seja uma palavra muito fácil de se entender, mas a pessoa ela fica confusa e acaba não conseguindo ter uma exata vida espiritual. Então, às vezes, conversando com as pessoas, a gente tem um atrito com elas. Eu fiz o CLF em Hong Kong, reunindo os pastores de outras igrejas. E tinha pastores da China, do oeste da Ásia, mais ou menos 1.100 pastores se reuniram. E naquele tempo, eu estava falando sobre o Evangelho, e depois que eu acabei de falar, uma pessoa levantou a mão e falou, tenho uma pergunta. Sim, pode perguntar. Ele me perguntou, a salvação que está escrito dentro da Bíblia, até os famosos teólogos dizem que é difícil de interpretar. Mas, pastor, como o senhor pode interpretar de uma forma tão simples assim? Eu falei para ele, é verdade. Não somente a salvação que está escrito na Bíblia, mas há muitas partes na Bíblia que são difíceis de interpretar. Por exemplo, nas bodas de Caná da Galileia, faltou vinho, não é verdade? Está falando essa história em João capítulo 2. Mas Jesus Cristo falou, enchei as talhas de pedra com água. E
os serventes pegaram a água do vizinho e encheram essas talhas de pedra com água. E isso é difícil de interpretar ou não? É difícil de interpretar. Como Jesus Cristo transformou água em vinho? Jesus, isso não é vinho, isso é água, Jesus. Eu enchi essas talhas de pedra com a água do vizinho. Com certeza isso é água. Eu tenho certeza, Jesus. O pensamento de Jesus e o nosso pensamento é diferente. E eu falei, a filha de Jairo morreu. O que Jesus Cristo falou? Ela não morreu, mas dorme. As pessoas riram. Jesus, por mais que a gente não saiba direito, mas o Senhor acha que a gente não vai saber distinguir de uma pessoa morta que uma pessoa está dormindo? Quando está dormindo, ela fica quieta, mas ela respira e ela tem batimentos cardíacos. Mas essa criança está morta, ela não tem mais batimentos, não está respirando. E ela é um defunto agora. Como o Senhor pode dizer que ela está dormindo? Por isso, em Isaías 55 diz o quê? Que os pensamentos do Senhor são diferentes dos teus pensamentos. Os meus caminhos são diferentes dos teus caminhos. Assim como o céu dista da terra, assim também dista os nossos pensamentos. Então a Bíblia diz o quê? Se o nosso pensamento fosse igual ao de Jesus Cristo, seria tão bom, não é verdade? Mas por que será que é difícil? Diferente, quer dizer, por que será que é diferente? Porque a palavra de Deus é a verdade, essa é a palavra de Deus. Satanás, por milhares de anos, ele nos enganou, fazendo a gente cometer pecado desde Adão. E conduz o nosso coração completamente para o lado oposto ao de Deus. Então, quando você lê a Bíblia, para vocês entenderem a Bíblia, você tem que deixar ela de ponta cabeça para poder entender. Satanás faz o nosso pensamento ser completamente o oposto, o contrário do de Deus. Então, com o nosso pensamento, nós não temos como acreditar na palavra de Deus. Satanás, ele fez essa brincadeira com a gente. Então Deus, quando ele decide algo, a gente fica julgando, será que essa palavra é certa ou não é? Na verdade, quando a gente faz isso, a gente está desprezando a Deus. Entenderam? Por mais que não esteja respirando, por mais que não tenha batimentos cardíacos, mas se Jesus Cristo falou, está dormindo, então está dormindo. Isso é a postura de uma pessoa que acredita em Deus. Em 1962, eu aceitei a palavra de Jesus e recebi o perdão do pecado. E naquele tempo eu recebi graça de Deus. Desculpa eu falar isso, mas eu mentia muito bem. Porque eu era muito feio, muito fraco. Então, quando eu fazia algo do jeito que eu queria, então eu tomaria bronca, né? Então, quando eu fazia alguma coisa bem, eu queria me mostrar para me gabar. E naquele tempo, eu pensei como? Mesmo mentindo um pouquinho, sabe, mais do que falar a verdade nua e crua, é melhor mentir um pouquinho. Se eu adicionar um pouquinho da mentira, vai ficar mais interessante. E desde então, eu comecei a mentir pouco a pouco. E quando a mentira começou a florar no meu coração, nossa, a mentira começou a aumentar e a crescer tanto. E eu melhorei tanto na mentira que em 1 ano eu me tornei num grande mentiroso. E quando eu falava, as pessoas já falavam, já está mentindo. As pessoas já agiam dessa forma comigo. E depois de 1 ano,
eu não queria mais mentir, mas eu não conseguia parar de mentir. Mas, pessoal, quando a gente vê em Apocalipse 21, 8, está escrito que: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos. Até aí estava tudo bem. Mas está escrito o quê? E a todos os mentirosos. Aí eu pensei, nossa, Deus está falando isso para mim. Entre os mentirosos também. Entre as mentiras também tem os níveis de mentiras. Mentiras que atingem outra pessoa e mentira que não atinge ninguém. Então, será que Deus não tinha que dar uma amenizada nesse julgamento? Mas mesmo assim, era tudo mentira. Por causa dessa mentira, o que me espera, o que me cabe, o lago de fogo que arde com fogo e enxofre. Então, eu queria fechar essa torneira da mentira, mas eu não conseguia fechar. Eu estava ficando louco. Ai, Deus, por favor, faça que eu não minta. Hoje eu não posso mentir. Ai, se eu mentir, eu vou para o inferno. E de manhã me esforçava para tomar cuidado para não mentir. E eu ficava de boca fechada. Mas chegava à noite e começava a sair como uma metralhadora a mentira. Ai, eu não consigo. Não dá. Não dá. Então, quando eu vi, já não adiantava mais. Nossa, eu pensava que se eu quisesse parar de mentir, eu pararia. Mas eu abri tanta torneira da mentira que eu já não estava mais conseguindo fechar. Eu fracassei completamente na minha vida espiritual. Não só na minha vida espiritual, mas em tudo. Em Seul, eu tava numa escola técnica. E a minha casa era muito, muito pobre. E a gente, quando fazia plantações, a gente quase só plantava para a gente poder se sustentar. E no interior não tinha dinheiro, né? Então a gente tinha que vender arroz. Mas se a gente vendesse arroz, o que a gente ia comer? O quanto a gente vendesse, a gente tinha que, com aquele dinheiro, fazer mingau. A gente fazia um mingau de manhã e sobrava uma tigela para o almoço. E aí a gente colocava umas verduras, colocava mais água. E aí a gente sobrevivia com isso até às 7 horas da noite. E o meu pai, ele economizava os ovos. Então ele economizava tanto ovo que dava uns 20 ovos. E aí a gente com esse dinheiro comprava um chinelo de borracha. E tinha que comprar arroz. Não dava muito, né? E lá em Seul, eu tava na escola técnica e eu estava sobrevivendo com alguns colegas, né? E eu tinha que pagar o aluguel do quarto, tinha que pagar a calefação também, mas não tinha como vir dinheiro da minha casa, porque a gente era pobre. E aí estava passando um anúncio que era para as pessoas entregarem jornal. E eu pensei, nossa, olha, tem pessoas para serem entregadores de jornal. E naquele tempo, eu não me lembro bem o preço, né, como é que era. Então, eu acho que, por exemplo, se fosse uns 45 centavos. Então, vamos supor que era 50 centavos. Então, 30 centavos era o preço do jornal e 20 centavos era o preço do entrega. Então, eu tinha que entregar 250 jornais. E aí, eu pegava aquele jornal. E como meu pai
não mandava dinheiro da casa dele, eu pensava, que bom, se eu vender, se eu entregar esses jornais, eu vou conseguir bastante dinheiro. Eu fiquei feliz. Meu pai está preocupado em casa e eu não vou precisar preocupar ele porque eu vou ganhar meu dinheiro. Só que teve um dia que o dono dos jornais mandou eu pagar os jornais. Aí ele falou, mas eu falei, como é que eu vou pagar os jornais se eu ainda não vendi? Se você pegar esses jornais e fugir? Aí eu, com muita dificuldade, paguei esses jornais. Eu não sei se vai ser uns R$300 hoje em dia, né? Mas, por um mês, eu vendi todos esses jornais, mas quando eu fui receber, nesse mundo não existe nada fácil. Eu pensava que entregar jornal seria fácil. Mas aí eu entregava o jornal e aí eu ia receber, o dono da casa e perguntava, quem mandou você entregar jornal aqui? Então, na verdade, eram 250 casas que eu tinha que entregar o jornal. E aí eu falava. Aí ele falava, olha, 210 casas eram registradas e as outras casas não eram. Aí eu falei, então como é que eu vou receber? Aí o dono do jornal falou, você se vira e vai receber. Aí eu ficava no prejuízo. Então, eles falaram, né, para mim, olha, eles deixavam, eu não podia falar isso, né, mas eu vou falar. Aqueles entregadores de leite, eles entregavam leite um pouquinho antes de mim, né? Aí eu pegava o leite das outras casas e tomava e ficava andando, entregando o jornal com o leite dos outros. Eu pensava que eu era inteligente. E aí eu planejei. O que eu fiz? Por alguns meses entregando o jornal, tinha algumas casas que davam bem o dinheiro. Mas também tinha aquelas casas que eram muito duras de receber o dinheiro. Mas aquelas casas que pagavam bem, eu nem precisava cobrar. E aquelas que não pagavam, eu ficava de pé o dia inteiro. Aí eu recebi o dinheiro de todas as casas que pagam bem. Peguei todo aquele dinheiro do jornal, peguei o meu próprio dinheiro e roubei o dinheiro do jornaleiro e fugi. E eu não podia ir para a escola. E eu pensei, se eu for para casa, eles vão me pegar e eu vou apanhar. Por 10 dias fugindo, nossa, estava difícil de fugir. Eu estava com medo, estava inseguro. Aí eu pensei, que se dane tudo e fugi. Tudo que eu fazia era assim. Tudo. Nada dava certo. Mas no mês de outubro de 1962... eu descobri exatamente que se eu vivesse com o meu próprio pensamento, eu ia fracassar. Então, eu não podia mais confiar em mim mesmo. Quando eu penso agora, eu acho que aquilo se tornou numa condição muito importante para me conduzir para a fé. Realmente, eu não posso confiar em mim mesmo, eu tenho que confiar na palavra de Deus. Tudo que eu fazia, porque fracassou. Porque o que eu faço fracassa, não dá. Porque eu não podia confiar em mim mesmo. Eu não podia mais confiar em mim mesmo. Eu não conseguia mais confiar nas pessoas do mundo também. Mas sabe o que foi incrível? A única coisa que eu podia acreditar era no Senhor. E naquele momento, independente de eu entender ou não, eu comecei a acreditar na palavra de Deus. Deus me conduziu dessa forma. E quando eu li a Bíblia, tem muitas palavras dentro
da Bíblia que diz que o Senhor lavou os meus pecados, e eu não sabia. Ah, se ele falou que lavou meu pecado, então ele lavou meu pecado. Porque eu já não conseguia mais confiar em mim mesmo, eu não podia confiar nos meus amigos e mais ninguém nesse mundo, eu somente podia acreditar nessa palavra da Bíblia, então foi muito fácil de acreditar. Mas vocês acreditam mais em vocês do que na Bíblia, não é? Vocês acreditam mais na sua pessoa, no mundo, do que na Bíblia, não é? No dia 7 de outubro de 1962, quando eu vi a Bíblia, eu vi que realmente Deus tinha lavado os meus pecados mais brancos do que a neve. Sou feliz no dia em que me converti. Realmente eu sou um pecador. Eu menti, eu roubei, eu fugi, eu sou um pecador. Mas a Bíblia diz que eu sou justo. Entendem? A Bíblia diz que eu sou justo. Pessoal, por mais que a Bíblia diga que você é justo, mas ainda há aqueles que dizem, mas eu sou pecador. Ai, como eu sou assim, eu sou justo. Não, até morrer eu sou pecador, até a morte. Ai, eu percebi que eu sou pecador. Não tenho que perceber, pessoal, só para perceber que é pecador. Desde aquele dia, porque eu não conseguia mais confiar no meu pensamento, eu comecei a confiar na Bíblia. Então, antigamente, no nosso país, existia uma pessoa chamada Yi Sun-shin. E o que ele era? Ele era um comandante do exército, né? Naquele tempo, todas as pessoas, quando faziam barco de madeira. Ninguém entendeu como se faz barco de ferro. Por quê? O ferro, ele afunda na água. Então eles pensaram, se fizer barco de ferro, vai afundar e vai matar todo mundo. Então ninguém nesse mundo havia feito até então um barco de ferro. Pela primeira vez nesse mundo, a pessoa que fez um barco de ferro foi uma pessoa do nosso país, o comandante Yi Sun-shin. Ele. Um dia ele estava lavando o rosto numa bacia de ferro e ele viu. E ele estava pegando a água de outra bacia e essa caneca que ele estava pegando era de ferro e flutuou na água. E ele viu, olha, então se esse ferro está flutuando na água, é só a gente fazer um barco de ferro. Ele pensou assim. E assim ele começou a fazer barcos de ferro. Como que o ferro que é pesado vai ficar flutuando na água? Será que ele está louco? Por que ele está fazendo barco de ferro? Compreendem, né? Esse não era o nosso conceito antigamente? Eu tenho que fazer barco de madeira. Mas de madeira quebra fácil, não é? Embora seja leve. Vivendo a nossa vida, os nossos conceitos, os nossos pensamentos, tem várias vezes que eles são diferentes da verdade. Mas se você souber exatamente, o ferro vai afundar na água, a madeira é que flutua. Então, com certeza, o barco tem que ser feito de madeira. Embora todos tenham esse pensamento, mas na verdade, quando o barco foi feito de ferro, quando o ferro ele é mais leve do que a água, então ele flutua. Isso foi comprovado, não é? Então, pela primeira vez, o comandante Yi Sun-shin fez um barco de ferro. Hoje em dia, a maioria dos barcos são de ferro, né? Navios. Isso foi aprendido do comandante Yi Sun-shin. Então, o nosso conceito pode parecer correto, mas o conceito que a gente tem, se fizer barco de ferro, vai afundar. Tem que jogar fora, porque a gente tem vários conceitos desses tipos na nossa vida. Então, no começo, a gente tem esse conceito errado. Então,
Se a gente tiver medo, se eu fizer barco de ferro, então vai afundar. Mas hoje em dia, todos os barcos, a maioria são feitos de ferro, não é? Os navios. Aí um dia o Ronald Reagan, o presidente dos Estados Unidos, veio para o nosso país. Eu também fui para o Havaí, e os nossos jovens, uns dias estavam conversando. Onde vamos fazer o acampamento dessa vez? Aí os jovens, queremos ir no Havaí. Os jovens queriam ir para o Havaí. E aí a gente decidiu ir para o Havaí, mas surgiu um probleminha. Porque o Havaí pertence aos Estados Unidos, então os estudantes tinham que receber visto. 2.400 estudantes. A gente não sabia de nada. 2.400 jovens iam para os Estados Unidos, para o Havaí. Imagina, 2.400 pessoas receberem visto. É difícil, né? Segundo, qual é o problema maior? De Seul até a Havaí, em uma semana, só tem 3 voos. E são aviões pequenos. Aviões que só cabem 200 passageiros. Para ir 2.000 estudantes, demora um mês. Então, houve muitas dificuldades. E a gente queria procurar hotel no Havaí. Aí quando perguntaram, para quando? Para daqui a 3 meses. O quê? Sério que vocês vão fazer isso? Por quê? Vamos. E eles deram risada. Então, para 2.000 pessoas virem, vocês têm que reservar com 5 anos de antecedência. A gente começou fazendo esses trabalhos da UIF sem saber de nada. E aí a gente pediu para o consulado, a gente quer levar os estudantes, vocês podem dar o visto? Aí eles falaram, de manhã vem os estudantes, tá? E aí falaram, os estudantes da UIF, vem para esse lado da fila. Aí deixaram entrar primeiro no consulado. Então, de 2.000 pessoas, mais ou menos, só 3 não conseguiram receber o visto por terem problemas com a lei, né? E aí era pouco voo que ia para o Havaí, voos que só podia ter 200 pessoas, então 10 voos eram necessários, então ia viajar em um mês. E aí a gente pediu para a Korean Airlines, nos ajude. E aquela tão graciosa Korean Airlines, ela nos cedeu o avião do mundo, né? Assim, o avião mundial, que é só do presidente. E ele concedeu um avião inteiro para a gente. Foi a primeira vez que eu andei de primeira classe. E aquele avião todo era nosso. A gente cantou, dançou dentro do avião. Nossa, muito gratificante. E ele me explicou, né? Pastor... Aí uma pessoa falou, pastor, não ia ter problema se você me pedisse com 1 ano de antecedência, mas agora é muito em cima. Mas ele falou por último, olha, e não dá para ficar todas as pessoas em um hotel, né? Mas a gente pode dividir em 4, 5 hotéis. Aí ele nos ajudou em tudo, aquela pessoa, né, do Havaí. E a gente alugou aqueles hotéis. Nossa, e foi um acampamento muito legal no Havaí. Os jovens adoraram. E à noite a gente fez um concerto musical. E um dos funcionários do governo, nossa, ficou hipnotizado com aquele concerto musical. E eu, olá, e nós começamos a conversar. Aí eu perguntei, de onde o senhor é? Eu sou um funcionário público da Havaí. Aí eu falei, eu posso pregar uma vez lá no seu país? Pode sim. Pode vir em qualquer horário. Aí ele me deu o endereço e eu peguei o endereço. Aí um dia, ele era de uma base do exército, né? E aí um dia eu liguei. E aquele funcionário público, ele estava no Havaí. E ele entrou no navio do Ronald Reagan. E esse navio ia ficar no porto de Busan. E aquela pessoa que eu conheci no avião, no Havaí, me ligou.
E assim, eu fui naquele navio Ronald Reagan, e quando eu queria entrar naquele navio, eles falaram que eu precisava do convite. Aí mas eu falei, eu não trouxe o convite. Por que o senhor não trouxe o convite? Porque eu fui convidado só pela boca, não com convite. Aí ele falou, aí eu falei, mas como é que eles iam mandar o convite se não existe um correio dentro do navio? Eles me ligaram me convidando. Aí eles falaram, pode entrar, né? Porque era coreano que me deixaram entrar. Se fosse o americano, jamais me deixaria entrar ali. E foi pela primeira vez que eu entrei naquele navio. Aquele navio, como é que chama aqui? É tipo um porto de avião, sabe? Um porta-avião. E eu vi ele recolhendo as asas. Nossa, foi a primeira vez que eu vi, muito legal. E eu fui lá, e acabamos o nosso evento, e eu perguntei, eu posso ir ali para fora? Eles podem, pode sim. E aí eu fui. Aí esse soldado perguntou, né, que me convidou para ir. Aí eles deixaram ele sair, falou que fazia 6 meses que ele não saía do navio. E aí eu levei ele para a igreja de Puchon, ele viu as danças. E naquele navio, então dos aviões eram 4.000 pessoas, e que pertencia ao navio eram 5.000 pessoas, então eram 9.000 pessoas, né? E aí eu preguei o evangelho para ele. E ele recebeu o perdão do pecado, e naquele dia ele recebeu o perdão do pecado, ele ficou tão feliz. Aí depois eu saí dali e levei ele na feira de Busan. Quando a gente foi naquela feira de Busan, estava tudo fechado. Aí tinha aquela tripa de porco assim, né, tipo morcilha, e ele comeu muito bem. Ia ser tão bom se eu falasse inglês naquele tempo. Mas aí eu comecei a falar inglês, né? Bochecha de americano, bochecha de coreano, beijinho, né? Americano para o lado, coreano, tchau. Então, foi nesse nível que eu falei inglês com ele. E ele veio na nossa igreja, viu a nossa apresentação, e a gente ficou muito próximo, né? E não é qualquer um que pode entrar nesse porta-aviões Ronald Reagan. E eles deportaram na Coreia ainda mais. Nossa, foi muito legal. Então é assim que flui o coração do ser humano, né? Quando o nosso coração flui com o de Jesus Cristo é tão bom, mas quando o nosso conceito é diferente não dá para fluir. Que conceito que a gente tem? Porque eu cometi pecado, eu sou pecador. Não é verdade? É ou não é? Eu cometi pecado, então eu sou pecador. Então, Jesus Cristo lavou nossos pecados na cruz? Lavou. Mas então, como você é pecador? Porque eu cometo pecado de novo. Esse é a base da vida espiritual dos coreanos. Jesus Cristo lavou meus pecados, mas eu ainda cometo pecado, por isso eu sou pecador. Como é que eu vou explicar isso? Como é que eu explico isso? Porque eu sou pastor, eu tenho que explicar. Daí eu peguei a Bíblia e li. E eu comecei a ler. E quando eu li, eu estava lendo Hebreus 10. É uma palavra que resolve esse mal entendido. Para isso que existe a Bíblia. Eu dancei de felicidade. É verdade. Foi assim que Deus explicou tudo em Hebreus capítulo 10. Começa Hebreus 10. Como começa? Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas.
nunca jamais pode tornar perfeitos ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Por quê? Por exemplo, eu cometi pecado quebrando a lei, então eu tenho que ofertar um bezerro, uma ovelha, e o meu pecado pode ser lavado, não é? Com esse sacrifício pode ser lavado, tá? Então meu pecado pode ser perdoado, mas quando que é perdoado? Vamos supor, hoje eu cometi pecado, hoje eu roubei. E aí eu peço perdão, eu faço sacrifício pelo pecado, e aí esse pecado é perdoado ou não é? É perdoado ou não é? Hein? Respondam exatamente, não vagamente, isso é importante. Se eu ofertar pelo sacrifício do pecado, então é perdoado ou não é? Então eu sou justo ou pecador? Justo. Tá, mas eu cometo pecado de novo, não é? Então é pecador ou é justo? Hein? Pecador. Por que cometeu pecado de novo? Então, todos os cristãos, os evangélicos da igreja da Coreia têm essa base na vida espiritual, por isso que dizem que são pecadores. Jesus lavou meu pecado, mas cometi pecado, então sou pecador de novo. Certo? Então, no Antigo Testamento, pegava um boi, uma ovelha, um cabrito, isso lavava o pecado. Aí eu lavava o pecado e eu era justo, mas se cometesse pecado de novo, eu era pecador ou era justo? Pecador. Então eu tenho que pegar a ovelha de novo e aí lava o pecado de novo ou não? É lavado, mas comete o pecado de novo e aí é pecador ou é justo? Pecador. Então todo dia pecava e lavava pecado, pecava e lavava pecado, pecava e lavava pecado. Mas a Bíblia está dizendo o quê? Em Hebreus capítulo 10, está explicando exatamente sobre isso. Quando eu li essa palavra, nossa, eu fiquei feliz sozinho, comecei a dançar, parecia um louco. E qualquer coisa que eu fizesse, qualquer coisa que eu comesse, eu ficava sorrindo sozinho. E a outra pessoa olhava para mim e pensava, nossa, ele estava normal até ontem, o que aconteceu com ele? Acho que ele tem que ir para o psiquiatra. Mas é surpreendente. No Antigo Testamento, a gente cometeu pecado, entenderam? A gente tem que aprender sobre o sacrifício pelo pecado. Em Levítico 4, fala sobre o sacrifício pelo pecado. Primeiro, quando o sacerdote cometia pecado, como é que ele podia fazer para lavar o pecado dele e depois lavar o pecado do povo? Como é que podia fazer lavar o pecado do sacerdote pela ignorância da congregação, pelo príncipe e pelo pecado de qualquer pessoa? Então, se pegasse um animal e pagasse por esse pecado, então era justo ou pecador? Justo. Mas e se cometer pecado de novo? Pecador. Ai, querida, me dá só mais R$500. Você cometeu pecado de novo, né? Quer comprar outra ovelha? Ai, eu não queria cometer pecado, mas foi um erro, tá? Eu só vou agora comprar mais uma ovelha e pagar por esse pecado, tá? E a minha esposa, perturbando, me deu R$500. E aí eu fui e comprei uma ovelha. E tem que ser uma ovelha perfeita, sem defeito nenhum. A outra vez, só faz uma semana que eu sacrifiquei pelo pecado e agora de novo. E assim tinha que sacrificar de novo pelo pecado. Então, Hebreus 10, 1, está escrito o quê? Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Então, pela lei, não é só os 10 mandamentos, mas está escrito, ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Por quê? Porque
Isso estava nos mostrando que Jesus Cristo ia vir para lavar os nossos pecados. Porque aquilo não era a imagem real das coisas. Você sacrificar pelo seu pecado pode lavar aquele pecado. Mas quando você cometer outro pecado, você se torna pecador de novo. Então, com aqueles sacrifícios, você não podia ser perfeitamente justificado, entenderam? Vamos ler juntos o versículo 1, 2, 3 e já. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente lhe oferecem. Então, ele pega um cabrito, uma ovelha, um boi pelo seu pecado, e somente naquele momento que você sacrifica pelo pecado, você pode ser perfeito. Mas se você cometer pecado de novo, você não é mais justo, mas sim pecador, entenderam? Então, você é perfeito ou não é? Não é perfeito. Versículo 2. Doutra sorte... O que quer dizer de outra sorte? Porque você não era perfeito. Se você fosse perfeito, ou seja, se você fosse perfeito, então não precisaria fazer isso. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, por quantos que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência do pecado. Então, se isso fosse te aperfeiçoar para sempre, você precisaria ofertar de novo? Não. Mas cada vez que você cometia pecado, você tinha que sacrificar de novo por esse pecado. Então, se lavasse perfeitamente todos os pecados, então acabaria o pecado. Seria lavado eternamente. Então, não precisaria mais ofertar. Versículo 3. Entretanto, nesse sacrifício, faz-se recordação de pecados todos os anos. Ou seja, você sempre lembra do pecado cada vez que você faz o sacrifício, né? Versículo 4. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso... Então, você pode lavar o pecado uma vez, mas perfeitamente, de uma vez por todas, não pode lavar. Entenderam? O sangue de bodes e touros. Versículo 5. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Então, touros e bodes, esses sacrifícios, se pudessem lavar eternamente os nossos pecados para sempre, por mais que fossem sacrificados touros e bodes, se você cometesse pecado de novo, você se tornaria pecador de novo, porque isso não poderia nos aperfeiçoar para sempre. Deus não queria esse tipo de sacrifício. Ele queria um sacrifício. Por isso, ao entrar no mundo, disse: o sacrifício e a oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Ou seja, Deus preparou Jesus Cristo. 6, vamos ler juntos, 1, 2, 3 e já. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Por que ele não se deleitou com isso? Porque você oferta pelo pecado e se torna pecador de novo quando peca. Então, se você comete pecado de novo, você é pecador de novo, né? Com esses sacrifícios. Então, se você troca o pneu de um carro, você corre 1.000 quilômetros, 10.000 quilômetros, você trocou o pneu uma vez. E se você estourar o pneu depois de 100 metros? Isso é um pneu perfeito ou não? Então, mas um novo pneu, por mais que não seja eterno, mas ele dura bastante. Então, você comete pecado e você tem que sacrificar de novo. Peca, sacrifica, peca, sacrifica. Então, Deus, Ele queria uma oferta, um sacrifício eterno que não precisasse mais sacrificar de novo. Amém? E esse sacrifício é Jesus Cristo. Por isso, no Antigo Testamento, tinha que pegar bode, touros. Então, para que era isso? Era para mostrar, era sombra do que viria a acontecer. Não era a imagem real das coisas, era uma sombra.
Por quê? Isso não conseguia lavar o pecado eternamente. Então Deus não queria lavar o pecado assim uma vez e depois sujava de novo e lavava de novo e sujava e lavava. Ele queria de uma vez para sempre, compreendem? 7. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então Jesus, está escrito no rolo do livro do Antigo Testamento, para fazer exatamente a vontade de Deus como está escrito. Para lavar eternamente o pecado da humanidade. Jesus veio nessa terra para lavar todos os nossos pecados. 8. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocausto e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste coisas que se oferecem segundo a lei. Versículo 9. Então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. O primeiro era o quê? Pegava o touro, pegava bodes, esses sacrifícios só lavavam o pecado no momento. Então ele removeu, ele tirou isso. E segundo, qual que é o segundo? É Jesus Cristo morrer na cruz pelos nossos pecados. Entenderam? Então qual a diferença entre o sacrifício de Jesus e o sacrifício de touros e bodes? Esses touros e bodes lavavam o pecado, mas não eternamente, só naquele momento. Lavavam o pecado, mas se você comete pecado, você é pecador de novo. Então tinha que sacrificar de novo, isso não era perfeito. Deus não queria sacrifício desse jeito, Ele queria um sacrifício eterno, que lavasse para sempre os nossos pecados. Por isso Jesus Cristo veio para essa terra com esse corpo humano, morreu na cruz e esse sangue de Jesus foi passado no tabernáculo do céu eterno. Por isso que nossos pecados foram lavados eternamente, perdoados eternamente. Por isso nós podemos dizer que somos livres. Então, não é aquela justiça que se quebra quando você comete pecado. Embora com aqueles sacrifícios de touros e bodes você peca e você se torna pecador. Você lava e torna pecador de novo. Mas a justiça de Jesus é eterna. Mesmo que a gente cometa pecado, porque foi lavado eternamente no tabernáculo do céu, nós nos tornamos justos para sempre. Amém? Muitas pessoas não sabem exatamente essa palavra da Bíblia. Quando eu não conhecia essa palavra também, eu também tinha esse tipo de conceito. Se lavar o meu pecado, foi lavado o pecado do passado, mas eu sou pecador porque eu cometi pecado de novo. Deus, perdoa meu pecado. Mas, lendo Hebreus 10, desde o começo até o fim, está escrito exata e perfeitamente. Nós falamos até o versículo 9, né? Vamos ler o versículo 10 juntos, hoje já. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Está escrito aqui, uma vez por todas. Não é? Quando existe segunda vez, não existe uma vez por todas. Existe uma vez, existe segunda vez. Mas uma vez por todas é uma só e acabou. Então Jesus Cristo morrendo na cruz pelos nossos pecados, Ele morreu somente uma vez. E morrendo uma vez apenas, esse sangue foi passado nos chifres do altar do tabernáculo do céu. E porque ele foi sacrificado uma vez só, isso já é o suficiente para lavar seus pecados eternamente. Amém? Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. E assim nós fomos santificados, não é? Mas, se fosse por sangue de bodes ou touros, então essa justiça seria quebrada novamente, entenderam? Mas porque é pelo sangue de Jesus Cristo, nunca vai se quebrar, amém? Então Jesus Cristo morreu na cruz, não simplesmente morreu, mas morreu lavando perfeita e eternamente os nossos pecados, e depois de 3 dias Ele ressuscitou. Por isso nós ganhamos a eterna redenção.
Versículo 10. Dessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. 11. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. 13. Vamos ler juntos o 13 já. Aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Quem é o inimigo? É aqueles que dizem, Jesus morreu na cruz pelos meus pecados, mas eu ainda sou pecador. São aqueles que estão contra a cruz. Esses são inimigos. 14 é uma palavra muito importante. Vocês têm que decorar. Entenderam? 1, 2, 3 e já. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Então, pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz, o sacrifício da ovelha só lava o pecado momentâneo. Então você pode se tornar pecador de novo, mas o sangue de Jesus Cristo, porque lavou os pecados eternamente, você é para sempre perfeito, para sempre justo, para sempre lavado, para sempre aperfeiçoado. Então mesmo que você queira ir para o inferno, você já não consegue. Amém? Amém. Aleluia! É porque nós não conhecemos essa verdade. Embora Jesus tenha morrido pelo meu pecado. Mas eu sou pecador ainda. Por isso eu penso que eu sou pecador. Mas se Jesus Cristo morreu pelos meus pecados, e se eu sou de novo pecador, então essa não é uma salvação perfeita, entenderam? Entenderam? Se vocês têm uma doença e vão para o hospital e fazem uma cirurgia, então vocês fizeram uma cirurgia e foram curados perfeitamente. Mas se doer depois de 3 dias, então vocês foram curados perfeitamente? Não. E se doer depois de 2 dias de novo? Não. Jesus Cristo, quando Ele lavou os nossos pecados, Ele lavou para sempre. Mas aquela oferta sacrificada no Antigo Testamento, ela te tornava pecadora de novo quando você pecava de novo. Não era perfeito aquele sacrifício do Antigo Testamento. Isso é a sombra de Jesus Cristo apenas. Mas quando veio Jesus Cristo de verdade, porque Ele é o sacrifício eterno, então todos vocês, Ele já lhes justificou eternamente. Porque com uma única oferta, o que Ele fez? Aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Acreditar nisso é acreditar no verdadeiro Deus. Ele não lavou alguns pecados na cruz, mas lavou perfeitamente todos os pecados para a gente não precisar mais lavar, sacrificar pelos pecados, porque Ele é o sacrifício perfeito, já não há mais oferta pelo pecado. Mesmo que eu queira ir para o inferno, eu não consigo, entenderam? A partir do dia que eu aceitei essa verdade, o Senhor começou a habitar no meu coração e eu comecei a viver uma vida abençoada. Não creiam de uma forma vaga sobre Jesus Cristo, mas o sangue de bodes e ovelhas não podem lavar nosso pecado eternamente, mas porque Jesus Cristo lavou eternamente nossos pecados, nós não poderemos nunca mais nos tornar pecadores de novo. Então, por mais que você queira ir para o inferno, vocês já receberam a bênção de poder ir para o céu. Amém? Amém? Vocês acreditam nisso? Sim. Quem se tornou eternamente perfeito, levanta a mão. Quem se tornou aperfeiçoado para sempre, levanta a mão. Quem se tornou perfeito para sempre? Para sempre foi aperfeiçoado. Pode abaixar. Muito obrigado. Deus, vendo vocês levantando a mão hoje, Ele se alegrou muito. Agora que vocês perceberam que não são mais pecadores, Deus ficou muito feliz. Deus está falando, agora vocês entenderam? Entenderam, pessoal?
Deus quer, para vocês perceberem isso, Ele escreveu Hebreus 10. Vamos ler mais um pouquinho? Hebreus 10. Versículo 17, vamos ler juntos, o versículo já. Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. 18, ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Ele já resolveu tudo perfeitamente. Eu agradeço ao Deus que nos deu Hebreus 10. Se não tivesse o livro de Hebreus, já não mais poderíamos entender perfeitamente assim. Mas Deus concedeu, eu agradeço ao Deus que concedeu essa graça da gente poder entender isso. Vocês entenderam a diferença de sangue de touros e bodes e de Jesus Cristo? O sangue de touros e bodes somente lava o pecado momentâneo, mas o sangue de Jesus Cristo lava o pecado eternamente. Eternamente somos justos. Vocês são pecadores? São justos, né? Amém. Aleluia. Eu louvo a Deus. Vamos orar? Agora, 9h20, e mesmo que vocês estejam ocupados, mas que até pelo menos 10h30 vocês possam conversar com os pastores e irmãos para poderem compartilhar essa palavra da justiça de Deus. E eu acredito que isso vai te dar mais certeza no coração e vai te tirar da desconfiança e da confusão. Senhor meu Deus, na Bíblia diz que o Senhor já lavou todos os nossos pecados. Quando matavam ovelha ou boi, o pecado era lavado, mas era momentaneamente, mas o Senhor não se alegrou disso, mas o Senhor veio na terra e lavou os nossos pecados eternamente. Nós te agradecemos, Senhor, hoje à noite. O Senhor nos deu essa palavra de Hebreus 10, por isso nós te agradecemos. O Senhor diz que nós fomos eternamente aperfeiçoados, por isso nós agradecemos por essa palavra e acreditamos nela. Nós somente podemos pecar e cometer erros, mas o Senhor lavou os nossos pecados eternamente. Por isso hoje nós nos tornamos justos e santos e perfeitos. Que essa verdade possa estar no coração de todas as pessoas. E as pessoas que ainda não acreditam nisso, estão ainda no conflito do pecado, que esse evangelho possa estar no coração das pessoas e possam ter certeza da salvação, que possam ter a santidade, a santificação, que o Senhor possa abençoar e que todos os problemas que seja, que o Senhor possa conceder a sua graça. Muito obrigado por esse momento, Senhor. E que as pessoas que estão, muitas pessoas sentadas aqui, que acreditam no perdão do pecado, eu acredito que isso te alegra, Senhor, que o Senhor também nos dê esse momento abençoado agora. Nós agradecemos e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado.